Olá, eu sou Antônio Carlos Souza, Tom, psiquiatra clínico e psicodramatista. Há um filme de alguns anos atrás com Bradley Cooper chamado Sem Limites, em que nesse filme ele toma uma determinada droga e essa droga acelera ele e dá a ele um potencial que ele não tinha antes. Hoje em dia, a droga correspondente a isso são os chamados psicoestimulantes, que são o metilfenidato, a lisdexanfetamina, que são conhecidas como armas comerciais, que já são conhecimento de todos, mas que terminam sendo usadas mais ou menos como no filme Sem Limites, de Bradley Cooper. Essas substâncias que são psicoestimulantes, elas têm uma função terapêutica em psiquiatria para quem tem TDAH. TDAH é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. O nome completo do diagnóstico é esse. Há pessoas em que a sintomatologia de atenção é mais intensa, mais proeminente, mais interferente, e há pessoas em que a hiperatividade é o sintoma predominante, e há pessoas que os dois aspectos são presentes, mas a denominação completa é TDAH, essa é a denominação oficial. Mas se existe um diagnóstico na área psiquiátrica que simultaneamente é pouquíssimas vezes feito e, ao mesmo tempo, excessivamente feito, ou seja, um diagnóstico que muitas vezes é dado de uma forma apressada, superficial, e eu diria preconceituosa, no sentido de ser um preconceito, não um diagnóstico. Mas, ao mesmo tempo, há muitas pessoas que têm a sintomatologia do TDAH interferente na vida e essa sintomatologia, esse quadro clínico não é reconhecido. Por isso que eu faço esse jogo de palavras, por ser um diagnóstico excessivamente dado e também pouquissimamente dado. A grosso modo, o que é que corresponde a isso? Uma pessoa em que a sintomatologia de atenção ou a sintomatologia da hiperatividade e impulsividade é proeminente, é uma pessoa em que o controle central dessas duas coisas está deficitário. Isso é uma formulação bem superficial, mas é inteligível. O TDAH é mais ou menos como uma empresa em que o gerente esteja adormecido, ou o gerente falte ao trabalho. Cada uma das pessoas que lá trabalham, cada um dos funcionários, vai agir de acordo com o próprio ritmo, com o próprio interesse, com a própria distribuição de tempo. Então, um pode sair, um pode chegar mais tarde, um fará uma coisa, o outro fará outra. Não adianta trocar, o problema não está nos funcionários, do mesmo jeito que o problema não está na atenção, nem na hiperatividade motora e ou impulsividade. O problema está no gerente, o gerente está dormindo. O nosso gerente que controla essa atividade voluntária é uma parte do lobo frontal da gente. Quando essa parte não funciona adequadamente, e existem muitas pessoas com graus variáveis de intensidade, ela está deficitária ou ela está comprometida, o controle voluntário sobre a atenção e o controle voluntário sobre a atividade motora fica deficiente. Ou seja, uma pessoa que tenha transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ela realmente não tem isso, ela apresenta isso. Porque a atenção e a atividade motora dela é que está com o controle sobre isso, o controle está reduzido ou está ausente. Aqui corresponde isso. Todas as crianças, todas as pessoas fazem melhor e com maior nível de concentração aquilo que lhe é interessante, que lhe é gratificante. A forma com que a atenção se polariza por conta do interesse é o que nós chamamos de atenção espontânea.
A atenção espontânea é presente no primeiro momento da vida da criança, até gradualmente o sistema nervoso central se amadurecer e assumir o controle voluntário sobre aquilo. Ou seja, uma criança de idade pré-escolar, ela é movida quase que exclusivamente pelo interesse. Pelo interesse que eu me refiro aí, é ter interesse em as coisas são interessantes para ela. Aquelas que são interessantes, ela fará. Aquelas que não são, ela não fará. É só ver os currículos das pré-escolas, todos eles são movidos com música, com ritmo, com canto. Nunca é uma imposição de uma instrução. É a professora, professor, prepara o ambiente para que se torne interessante para a criança. Aí sim, a escola passa a ser, para a criança da idade pré-escolar, um lugar em que ela deseja ir, porque é interessante, como um parquinho, é uma outra forma de parquinho. À medida que o sistema nervoso vai amadurecendo, a criança vai desenvolvendo um controle voluntário sobre as atividades que até então eram reflexas ou involuntárias. Então ela começa a controlar a micção noturna, pode ser desfraldada. A criança começa a poder ficar sentada para fazer uma tarefa que não é particularmente interessante, até chegar na alfabetização e poder fazer isso. Então existe uma progressão. Como tudo em medicina e particularmente em psiquiatria, a média das pessoas, tudo é feito para a média das pessoas. Lembrar-se de quem estudou estatística ou teve estatística na escola, a distribuição das coisas são aquilo que se chama de curva de Gauss. É aquela curva em forma de sino, em que o meio, a maioria das pessoas está no meio e tem as extremidades. Aquelas que têm menos ou que têm mais. Então, a média das coisas, a média das escolas, a média das expectativas é feito para a pessoa média, que é a média das pessoas. Mas há aqueles que escapam a isso, ou seja, aquela criança que por volta dos 6, 7 anos ainda não desenvolveu um controle voluntário sobre a atenção. Qual é a consequência disso? Ela entra na fase escolar propriamente dita, em que a atenção dela é requerida para coisas que não são particularmente interessantes, e ela, a partir daí, ela começa a apresentar graus diferentes de dificuldade. A essas pessoas em que o controle voluntário da atividade motora e o controle voluntário da atenção tem dificuldades de aparecer, é aquela que se é reservado o diagnóstico de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Ou seja, é uma fatia da população em que elas não têm uma incompetência, elas têm uma dificuldade que pode ser superada. Para superar essa dificuldade ou compensar essa dificuldade, sempre precisa de duas coisas. Uma delas é a medicação psicoestimulante, o que pode parecer uma coisa curiosa. Uma criança em que a hiperatividade e impulsividade seja particularmente flagrante e seja o motivo da consulta, é o motivo pela qual a escola e o playground, a mãe, tem o mesmo tipo de queixa, que a criança não parar quieto, ela é lembrar que o modelo da criança hiperativa era o menino maluquinho de Ziraldo, em que a primeira frase do livro dizia o menino maluquinho tinha fogo no rabo. Ou seja, era uma criança inquieta, agitada. Ao chegar no psiquiatra da infância, por exemplo, e ele lhe seja prescrito uma medicação estimulante, a primeira atitude da família é tomar um susto. Como é que uma criança que é tão agitada, no dizer da família, vai dar uma coisa que vai agitar mais? Não, não vai. E aí é que entra a diferença do filme Sem Limite, de Bradley Cooper. Quando se usa um psicoestimulante, seja para hiperatividade, seja para a aparência do déficit de atenção, o que você está fazendo não é tratar o sintoma, é acordar o gerente. Por isso você necessita de uma medicação estimulante, que ela vai ao centro, que seria o gerente, desperta o gerente, e o gerente vai exercer um controle sobre a atividade motora, que todos fazem habitualmente. E para aquelas pessoas em que existe o diagnóstico de TDAH, elas têm uma dificuldade maior, uma impossibilidade.
Então, as medicações psicoestimulantes, elas são úteis para quem tem essa dificuldade. E quem tem essa dificuldade, ele não tem uma incompetência, ele tem que ajustar o ritmo dele ao ritmo do mundo, que é feito para a média das pessoas, não para ele. De uma certa forma, a criança e o adulto, porque as crianças crescem e 15 a 20% das pessoas continuam com sintomatologia na idade adulta, essas pessoas não são incompetentes para a vida, mas elas precisam encontrar um modelo de vida em que aquele atributo dado pela hiperatividade e ou impulsividade e a atenção, e a questão da atenção, seja compatível, em que a vida dele seja compatível com aquilo. Talvez o exemplo, eu comecei falando de Bradley Cooper, né, como um exemplo em que o remédio não é usado como remédio, e sim como um potencializador, o que não é verdadeiro, que eu quero voltar a isso mais tarde. Mas o exemplo melhor da atuação do TDAH seria a fábula do Patinho Feio. O Patinho Feio, ele é taxado como Patinho Feio num determinado lugar onde ele está, até que ele se desloca para outro lugar e descobre que o pescoço dele não era longo nem torto. Era um pescoço comum se ele estivesse no meio de cisnes. Mas um pescoço longo no meio de patos, que tem pescoço curto, será visto como um pescoço defeituoso. A grosso modo, o TDAH, ele depende do remédio, que é como se fosse a correção de uma miopia. Então, o remédio do TDAH, ele não trata o TDAH, ele compensa o TDAH. Do mesmo jeito que o óculos que eu uso aqui, eu sou míope, o óculos que eu uso aqui, ele não está tratando minha miopia, ele está compensando a minha miopia. Ao retirar agora o óculos, por exemplo, coloco o óculos, retirei o óculos por causa do reflexo do refletor. Aqui eu estou enxergando perfeitamente a distância. Retirei, a miopia regressa. Ela não havia desaparecido, ela está presente, mas já havia sido compensada. A grosso modo, essa miopia minha é como se fosse o TDAH. Durante o tempo de ação da medicação, é como se a criança e o adulto colocasse o óculos que corrige aquilo funcionalmente, permitindo a ele trabalhar do mesmo jeito que me permite andar de óculos, dirigir, etc. Mas a gente precisa de mais alguma coisa. E esse mais alguma coisa do lugar com o TDAH é reconhecer que a pessoa que tem o diagnóstico de TDAH, ela também precisa, tal como o Patinho Feio, ele encontrar um contexto onde aquele atributo dele seja um atributo positivo, não um atributo negativo. E voltando para a história do Bradley Cooper, o que nós vemos muito em consultório, principalmente psiquiatra, é pessoas buscando medicação psicoestimulante para concurso, para provas vestibulares, ENEMs e etc. Tal como no Bradley, num filme Sem Limite, em que a pessoa pensa que ao tomar o psicoestimulante eu vou estar a mais do que o senhor. Não, não está. Do mesmo jeito, se alguém colocar esse óculos meu aqui, não enxergará melhor. Pelo contrário, enxergará pior. Ele é útil para mim que sou míope, mas ele é prejudicial porque ele vai fazer uma disfuncionalidade, ele vai complicar a vida de quem tem uma visão normal. Se o óculos fosse a medicação, para quem tem a dificuldade do gerente estar sonolento ou não estar desperto, sonolento ou não estar desperto, o remédio funciona como óculos para o míope. Para quem tem um gerente normal, ele vai superestimular o gerente e vai prejudicar o desempenho. Tchau. Pensem nisso.